Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje estaremos meditando, encerrando o livro de Eclesiastes, meditando nos capítulos 10, 11 e 12. E estaremos iniciando a carta de Paulo aos Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 10. Assim como algumas moscas mortas pode estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não conhecem notam sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado as pessoas de valor. Tenho visto escravo andando a cavalo e príncipe andando a pé como se fosse escravo. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogio pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolice e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem governa se controla, come na hora certa e não bebe demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ela acabará ficando cheia de goteira e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode nem ter uma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a ele o que você disse. Eclesiastes 11. Conselhos práticos. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, ali ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom para plantar, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz, sem meio de manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, e nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre-se que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Conselho para os jovens. Jovem, aproveite a sua mocidade.
e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Enquanto você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós entraremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida se acaba como uma lamparina de ouro, cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, onde veio, e nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Conclusão: o sábio, usando o seu conhecimento, continua a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis, e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontuadas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizemos, até aquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Aqui nós encerramos, aleluia, o livro de Eclesiastes. Iremos iniciar a carta de Paulo aos Gálatas, e nessa carta, aonde ele expõe a liberdade da pessoa que crê em Cristo, com respeito à lei. Paulo declara que somente pela fé que as pessoas são reconciliadas com Deus. Gálatas capítulo 1. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas. Saudação. Eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo, por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações à igreja da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Outro evangelho. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo. Estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho,
Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo, que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já sabemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estiver, eu não seria servo de Cristo. Como Paulo se tornou apóstolo? Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Saibam como eu perseguia sem dó e nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantando do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia, depois voltei para Damasco. 3 anos depois fui até Jerusalém para pedir informação a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Então, e não falei com ele nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Iniciando a carta de Paulo aos Gálatas e encerrando, aleluia, o livro de Eclesiastes. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de Jesus.